Salve, salve galera! Nessa aula vamos estudar um pouco algo conhecido como distância aparente ou estudo do dioptro plano. Tá? Então qual é a ideia? Simples. É você começar a pensar, imaginar, entender como que funciona a forma com que vemos as coisas. Então eu quero que você entenda, se eu tenho um objeto, esse objeto está em um meio diferente do meu, ou seja, ele está na água e eu estou no ar, certo? Para enxergar o objeto, eu vou ter que enxergar através de uma vidraça, certo? Enfim, toda vez que nós estivermos em meios diferentes, automaticamente eu posso ter uma distorção dessa visão, e é isso que nós vamos estudar aqui. Então, para começar o nosso estudo, a primeira coisa que você tem que saber é o que é dioptro, né? Afinal, você vai estudar o estudo do dioptro plano. O que é dioptro? Bem, dioptro nada mais é do que a linha imaginária que divide dois meios. Então, por exemplo, eu tenho aqui, nesse exemplo, o ar e a água. A superfície da água é o nosso dioptro. Essa é a ideia, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui, então, que eu tenho tanto de cá quanto de cá, é o nosso dioptro. Então, tá aqui. Esse é o dioptro, ok? Aqui. Bom, então já sei o que eu estou estudando. Estou estudando distâncias relativas à superfície, nesse caso, da água, tá? Poderia ser uma camada de vidro, sem problema nenhum. Enfim, vamos entender agora como é que ficaria. O problema maior é que nós, seres humanos, tá? Não conseguimos perceber exatamente os desvios que a luz pode sofrer antes de chegar no nosso olho. E aí nós temos uma distorção, um efeito que nós chamamos de ilusão de ótica, algo gerado pelo nosso cérebro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tem aqui o nosso amigo, né, o zoinho. O zoinho está de olho aqui num peixe que está nadando. O que o zoinho não sabe é que, como o peixe está na água e ele está no ar, para ele poder enxergar esse peixe, o peixe tem que ser iluminado ou emitir uma luz. E a luz vai ter que sair desse meio, água, atravessar para o meio ar para chegar ao seu olho. Bem, se o raio está chegando de forma oblíqua, ele vai sofrer um desvio inevitavelmente. Lembre-se, a única vez, a única forma, a única maneira que esse raio não vai sofrer desvio é quando ele estiver perpendicular à superfície, com ângulo de incidência de 0 graus. Caso contrário, ele sempre vai sofrer algum tipo de desvio. Então, pensando exatamente dessa forma, como é que vai ficar o meu sistema, gente? Olha só, a luz saiu do meu peixe. O que eu tenho que entender? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é, o raio chegou na superfície, eu vou traçar aqui a minha reta normal. Então, eu tenho aqui o meu raio que saiu do peixe, e conforme ele saiu do peixe, eu cheguei na superfície. A primeira coisa que eu tenho que fazer, traçar a minha reta normal. Tracei a minha reta normal, tá? Eu tenho aqui um ângulo de incidência, que nem vou trabalhar muito ele nesse momento, mas só para te mostrar. Feito isso, esse raio, ele vai passar agora da água para o ar. Qual a primeira coisa que a gente identifica? Conforme fizemos lá na nossa aula de Snell, tá? A água tem um índice de refração maior. O ar tem um índice de refração menor. Do mais para o menos, afastemos. Então, se eu me afasto, automaticamente esse raio de luz que está aqui, ele sofre um desvio. Porém, nós, seres humanos, não conseguimos entender esse desvio. Tá? O que acontece para nós? Para nós, os objetos estão diante dos nossos olhos. E aí, pensando exatamente nisso, eu tenho a impressão que o peixe está numa altura que não é a altura real, ou seja, algo aparente. Nesse caso aqui, o nosso peixinho em questão está numa altura que ficou mais perto da superfície. Tá? Eu vou tentar pegar o peixe. O peixe é muito rápido? Não. Na verdade, às vezes estou tentando pegar esse peixe no local errado. Tá? Porque eu acho que ele está mais raso. Na verdade, ele estaria numa distância maior. Essa distância que nós temos aqui, do peixinho até a superfície, que é o que eu estou vendo. Eu vejo uma imagem. Então, é a distância da imagem até essa linha chamada de dioptro.
A distância real seria dada como sendo a distância do objeto, Ele é de verdade, outro de mentira. Então, quando você vai pegar um peixe, às vezes num riacho, uma coisa do tipo, você vai pegar onde? Num lugar acima de onde ele está. Então, às vezes não é que o peixe é tão rápido assim, é que você está tentando pegar ele no local errado, e aí não vai dar certo. Você viu o peixe? Tenta sempre, ó, o peixe está aqui, em vez de você fazer isso, tenta fazer mais embaixo. A chance de você acertar é muito maior, muito maior. Os índios já sabiam isso, tanto que eles caçam o peixe, né, com arco e flecha. Eles sabem que olhou o peixe, abaixa um pouquinho, solta a flecha que você acerta, tá? Sempre vai acertar? Vai pelo treino, do local onde você está, percepção, ou calcular. Mas na natureza dá pra você ficar calculando, né? O negócio é na prática mesmo, no treino. Beleza, essa é a relação. É muito importante que você entenda, nesse caso, que a luz, ela provém do peixe. Então, o meio onde eu estou, onde tem origem esse raio, é sempre o meio onde está o objeto que será visto. Então, nesse caso aqui, é o local onde provém a minha luz e ela passa para o meio ar. E isso faz muita diferença. Entenda, a relação matemática que envolve isso, ela é uma função dada pela distância da imagem até o dioptro, em relação à distância do objeto até o dioptro, dividido pelo índice de refração para onde a luz passa, dividido pelo índice de refração de onde a luz provém, certo? Essa é a ideia. Então, identificar quem é o provém, identificar quem é o passa, faz muita diferença na hora de representar. Bem, eu fiz a mesma coisa aqui, só que eu coloquei agora um observador dentro da água. Zoinho mergulhador da estrela. Qual a ideia? A ideia é que eu vou enxergar um pássaro. O pássaro está onde? O pássaro está no ar. Então a luz tem que vir do pássaro. Se eu enxergo o pássaro, ou ele emitiu luz, ou a luz bateu nele e refletiu. De qualquer forma, a luz vai sair desse nosso amiguinho e vai para a superfície. Chegou na superfície, qual foi a primeira coisa que eu disse para que você fizesse todas as vezes? Toda vez que você chegar na superfície, você vai traçar a reta normal. Nossa, Japur, eu não aguento mais traçar a reta normal. Cara, aguenta sim. Força, força que você aguenta, tá? Sempre traça a reta normal. Até quando nem for necessário. Ela te dá outra percepção. Ela te dá uma referência de observação. Então ela é importante. Não ignore. E como eu te disse, agora eu vou olhar. Peraí. A luz está no meio ar, cujo índice de refração é menor. Então, ele vai passar de um local cujo índice é menor para um local onde o índice de refração é maior. Do menos para o mais, aproximar-se. Então, esse raio tem tendência a se aproximar da reta normal. E se ele vai se aproximar da reta normal, vou fazer aqui para você, ó. Tá aqui bonitinho. Veio para cá. Só que nós, seres humanos, não percebemos o desvio. O que nós entendemos? Nós entendemos que ele veio em linha reta. E se nós temos essa percepção, nós achamos, nesse caso aqui, que o pássaro está numa altura diferente da altura real. Eu tenho a impressão que ele está num ponto mais alto, mais elevado. E aí, dessa forma, aqui está o meu pássaro, ó. Meu pássaro, bonitinho, certinho. Eu tenho a impressão, então, que ele está no ponto mais alto. Veja bem, a distância que eu estou enxergando, o que eu acho que o pássaro está, é a distância de uma imagem. Até onde? Até a linha chamada de dioptro. Está aqui. A distância real, está aqui, que é a distância do objeto até o dioptro. Sempre assim, sempre comparado com a linha chamada de superfície. Tá ok? E, mais uma vez, nós vemos a necessidade de identificar quem é o provém e quem é o passa. Nesse caso, a luz provém do ar e ela passa para a água. É bem direto e simples, mas eu tenho que tomar muito cuidado com a identificação. Eu não posso esquecer em nenhum momento que a luz sempre vai ter origem no objeto que eu enxergo. Outros detalhes importantes que podem te ajudar, te dar até velocidade na resolução. Primeiro, se eu tenho a impressão que o peixe está mais perto da superfície,
eu tenho a impressão que ele ficou mais perto de mim. Então, me dá a sensação que ele ficou maior. É igual quando brincamos de aproximar o dedo do rosto, percebemos que às vezes ele tampa mais a visão ou menos. Essa é a ideia do cérebro. O que está perto fica grande, o que está longe fica pequeno. É isso que o cérebro comanda, tá? E a mesma coisa de cá. Se o meu pássaro tem a impressão dele ficar mais afastado, eu tenho a impressão dele ficar menor do que ele realmente é, tá? Mas isso é apenas uma impressão. Por isso que é muito comum nós tomarmos a distância do objeto até o de outro como sendo a distância real, certo? E a distância, nesse caso, da imagem até o de outro, como sendo uma distância aparente. Ou seja, onde eu acho que ele está. Não é mais exato, apenas acho que ele está. Ok? Galera, eu espero que tenha ficado claro para vocês. A aplicação é bem direta, bem simples, tá? Só toma cuidado com as identificações. O resto é apenas você ir trabalhando com os valores. Ok? Então lembre-se que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.